visto que hoje é o dia onde teremos aqui o batismo. Então, eu gostaria de falar sobre um elemento, algo que é importantíssimo para a nossa vida, que nos leva a tomar essa decisão, que é a fé. E eu gostaria de ler em Romanos capítulo 10, versículo 17. Kapitel 10, Vers 17 lesen. Romanos 10, 17. Römer 10, 17. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz: Der Apostel Paul sagt, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. durch Gottes Wort. Amados, nós temos Wir haben também um versículo auch ein Vers, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Vers 1, que define die eigentlich o que é a fé. was die Glaube ist. O que é Was ist dieses esse algo que é gerado em nós ao ouvir a palavra die do uns Senhor. gemacht wird oder geboren wird. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. ele diz: Sagt, ora, a der fé Glaube aber é o firme fundamento das coisas que se esperam dessen, was e man a hofft, prova das coisas que se eine não veem. Überzeugung von dem, die man nicht sieht. Amém? Amen. É importante a Es gente ist sehr lembrar wichtig für uns zu erinnern, que nós temos dass wir haben alguns tipos de fé. manche verschiedene Sorten eigentlich von Glaube. O homem, por si só, o homem natural, Alleine, ele tem a fé natural, der hat bloß eine einfache Glaube. que é a fé que você tem Eine Glaube, que die du hast. vai sair daqui hoje e vai chegar em Du willst casa. heute hier aus der Gemeinde weggehen, aber du wirst dann É a fé que Haus você von- tem die Glaube, que você vai du hast, acordar dass amanhã du para um morgen novo dia früh de wieder trabalho. aufstehen kannst und für einen neuen Tag. Essa é a fé natural do homem. Das ist eine normale Glaube, die wir haben. É aquela fé que Glaube, você tem quando você que du compra hast, algo pela Wenn du internet irgendwas bestellst, online bestellst, e assim você espera que vai chegar em casa. du hoffst, dass es kommen wird. Essa é a fé Das ist natural. eine normale Glaube. Todo homem tem essa fé natural. Mensch hat Todo diese ser Glaube. humano tem essa fé Diese natural. Kreatur, menschliche Kreatur an dieser Welt. Nós temos a fé Wir haben den Glauben, der Glaube, que é gerada die a partir do momento em que você ouve a im Moment, palavra wo de du Deus. die Gottes Wort hörst, in dich generiert wird. E essa fé é a fé para a salvação. Ist eine Glaube für die Errettung. Então, quando você ouve Und wenn a palavra de du Deus, sein Wort hörst, ela gera fé. es generiert in dich E essa fé der Glaube. Und é a dieser fé Glaube que te faz ist entender der Glaube, die dich que você é um pecador zu verstehen, dass du que eine precisa Sünde de Deus. bist. Und du brauchst Gott. Então, é a fé que nós temos na nossa salvação. In unserer Errettung. A Bíblia também ainda Die Bibel menciona sagt auch mais dois tipos de fé. noch zwei andere verschiedene Sorten von Glauben. É a fé que nós temos como fruto do Glauben, die Espírito, wir als Frucht der Heilige Geist haben. que é aquela fé como fidelidade a Deus. Als Então, immer mehr Herrgott zu werden. Die Wort fällt mir jetzt mal aus. é a fé que Treuigkeit. expressa a sua fidelidade para com Deus nos momentos difíceis da sua vida. In den schwierigen Momenten deines Lebens. Então, a fé como uma virtude do fruto do Es Espírito ist auch eine Zeichen é aquela der que Frucht te der mantém Heilige Geist, confiante, sabendo que Jesus é contigo, stark stehen lässt. sabendo Du de weißt, que Ele está no seu barco. dass er mit dir in deinem Boot ist. E a Bíblia também menciona a fé como um dom do Espírito. Das als ein Gift, eine Verschenkung. E essa fé como dom do Espírito, Und diese Glaube als como manifestação do Espírito, eine Geschenk der Heilige Geist. é a fé que move montanhas. Der Glaube, der an sich die Berge É a fé que age no sobrenatural. bringen kann. É aquela fé Das ist que die opera Glaube, die milagres. eigentlich Mirakel É aquela fé que você tem
de que quando você impor as suas mãos sobre o enfermo, ele vai ser curado. Essa é a fé sobrenatural. Só que tudo parte da fé que vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos gera essa fé. A fé é a base da esperança que faz o cristão seguir adiante. A fé está firmada nas promessas de Deus. E nós deixamos para trás toda a nossa dúvida, toda a nossa insegurança, toda a nossa incerteza. Essa é a fé que age em nossa vida. Nós temos a nossa fé em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele ainda diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos a fé. É necessário que a gente tenha fé. Quando olhamos no Antigo Testamento, nós vemos homens que pela fé creram nas promessas de Deus. E eles não viram essas promessas se cumprir. E muitos deles foram perseguidos, foram massacrados. Amém? Todo mundo silêncio, de repente? A fé desses homens fez com que eles defendessem algo de que eles não sabiam se veria. Por exemplo, Abraão não pôde ver a promessa da sua vida se cumprindo e se desenvolvendo. Ele recebeu a promessa. Ele confiou no Senhor. E assim tudo começou a acontecer. Glória a Deus. O profeta Isaías falava do Messias, mas ele não viu o Messias chegar. Mas pela fé ele falava com convicção de que o Messias viria e morreria por todos nós. São exemplos de fé que nós temos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, agora, em nossa atualidade, por exemplo, nós somos privilegiados, podemos assim dizer. Somos mais bem-aventurados do que o que aconteceu no Antigo Testamento. Porque mesmo que a cruz seja para nós hoje algo que aconteceu no passado, as promessas que ela nos traz estão se cumprindo e irão se cumprir até a volta de Jesus. Aleluia. Então nós vimos muito mais promessas sendo cumpridas do que os homens do Antigo Testamento. E por isso nós somos bem-aventurados. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Veja bem, nós somos bem-aventurados, porque nós podemos ver as promessas se cumprindo, e nós estamos vendo as promessas se cumprir, e temos fé que ainda irão se cumprir essas promessas. Porque como nós vimos hoje pela manhã, são promessas incondicionais. Não importa o que aconteça, elas irão se cumprir. Tudo que nós fizermos, amados, se nós não tivermos fé como a nossa base,
als unser Grund. nada terá sentido nenhum. Nichts für irgendwelche É necessário que o cristão tenha fé. Sie brauchen Glaube zu haben. Der Christ muss Glaube haben. O apóstolo Paulo ele diz que tudo aquilo que a gente faz, Alles, was wir tun, se não for pela fé, ohne Glaube, ohne Nichtglauben, constitui-se pecado. ist eine Sünde. Romanos capítulo 14, Römer, versículo Kapitel 23. 14, Vers 23. Então ele diz: Sagt, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. É importante nós termos a fé. O escritor aos Hebreus vem nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, meus irmãos, é uma base que nós precisamos ter em nossa vida. Porque se ela não estiver operando em nossa vida, naturalmente a incredulidade, as incertezas, os fracassos aparecerão na nossa vida. Vou repetir. Se a fé não estiver operando na sua vida, é fato que as incertezas, os fracassos e a incredulidade vai predominar na sua vida. Você não vai conseguir caminhar. Quem duvida jamais realiza coisas para Deus. E nós temos o exemplo de Pedro. Pedro estava no barco junto com os discípulos. E todos avistaram Jesus Cristo, ou um fantasma, andando sobre as águas. E eles se amedrontaram. Mas Pedro disse assim: mestre, se és tu, manda que eu vá até aí. Aleluia. E Jesus só falou: vem. E você imagina Pedro dar um passo para fora do barco e andar sobre as águas. Com passos firmes, Pedro saiu do barco. Mas em determinado momento da sua caminhada sobre as águas, Pedro se deixou distrair pelos ventos e a tempestade. E naturalmente ele começou a afundar. Entenda uma coisa: se nós deixarmos as tempestades da vida, as aflições da nossa vida, nos distrair da nossa fé, nós iremos afundar. Não deixe com que as coisas ao seu redor te façam se distrair com a sua fé. Quando nós estamos olhando para Cristo Jesus, nós conseguimos avançar. Nós iremos avançar. Porque a nossa fé, ela tem que estar em torno, envolvendo a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E é para Ele que nós devemos olhar, para que a gente consiga passar pelas tempestades. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Veja bem, Guck mal. Jesus Jesus é o centro da nossa fé. Glória, aleluia. Jesus é o principal na nossa fé. In unserem Glauben. Se você não olhar para Cristo, você vai afundar. Du wirst doch, Se você se distrair, wenn du dich in deinem você vai Sachen afundar. du wirst doch versinken. Então não tire os seus olhos de Jesus Cristo. Dein Augen nicht. Não tire os seus olhos de Jesus Cristo. Porque se a nossa fé estiver direcionada para outro Zu lugar, irgendwelchen anderen Themen. nós não vamos conseguir continuar a nossa caminhada. Dieses Laufens, Se a nossa fé wenn unser Glauben estiver olhando para outras guckt zu coisas, irgendwas anderes, você não vai conseguir caminhar. nicht laufen können. Deixe a sua fé em Jesus Cristo. Deposite a sua Auf fé Jesus Christus. em Jesus Cristo. Veja bem, Guck mal, aquele wer que nos dá a garantia die uns die Garantie gibt de tudo que von alles, foi prometido para a nossa vida, promessas incondicionais. was für unser Leben schon versprochen wurde. Só Ele Nur er pode cumprir essas promessas. Aleluia. versprochen worden, Só Ele erfüllen pode cumprir essas promessas. kann sich nicht. E se a nossa fé não estiver Unser nele, Glaube nicht auf ihn, nada conseguiremos wir werden fazer. nichts schaffen können, nichts tun können. A fé também não se trata Ist auch nicht apenas alleine das obras que Jesus pode nos permitir Jesus fazer, uns die Möglichkeit zu machen. ou das obras que Ele realizou. Ah, Jesus realizou muitas Er obras, hat viele Werke getan. então por isso eu tenho Und fé nele. deswegen habe ich Ou Jesus me capacita para realizar muitas obras, por isso eu tenho fé nele. auch solche Werke zu machen. Deswegen glaube ich an ihn an. Mas nós temos que ter fé Aber wir nele müssen ihm glauben com uma certeza pessoal mit que é dada a cada crente para vencer as circunstâncias adversas. Glaube gegeben ist. A nossa fé tem que estar depositada em Jesus Unser Cristo. Glaube muss immer auf ihm sein. Porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Você vai vencer. Du wirst auch gewinnen. Se você não desviar a sua fé de Jesus Cristo. Deinen Glaube aus Jesus trägt. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Durch die Schatten nós não vamos temer mal algum. laufen, wir werden Porque a nossa fé está em Jesus unser Cristo. Glauben liegt auf Jesus Christus. E é por isso que Paulo ele diz assim: para mim, o morrer é ganho. Sterben ist Gewinn. E olha como esse homem foi perseguido. Wie dieses Mal Olha como esse homem foi açoitado. das ganze Problem, das er E erlebt, ele diz: para mim, halt o morrer é ganho. Sterben ist Gewinn. Isso é um triunfo da fé. Das ist eine Isso é algo, é atitude de pessoas que têm a fé em Jesus Cristo, Glória a Deus. que não se abala devido às circunstâncias. Quando nós olhamos para os amigos de Daniel, die Freunde Daniel, der Prophet, eles estavam diante de um rei que forçava todos ou queria que todos adorassem a sua estátua. gesagt, zu jeder gesagt hat, wir sollen seine Statue. E esses três jovens Und diese drei falaram: não vamos nos prostrar. Aleluia. nicht vor deine Statue. E o rei Und der ainda König ameaça. sagt noch, O rei diz: er sagt, vou aquecer a fornalha ich werde e vou te dar mais uma chance. so eine Stadt voll machen, ich gebe noch eine einzige Möglichkeit. Se você não se prostrar, Ihr jetzt nicht niederfällt, será jogado na fornalha de fogo ardente. E olha a fé desses guck mal homens. den Glauben von diesen drei. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Vers 17 und 18. Eles respondem ao rei: Sagen so, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha a fé. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente. Aleluia. Veja bem, guck mal,
eles não só têm fé em Deus, mas a fé deles fazem eles verem como Deus já tivesse cumprido tudo aquilo. Eles não só têm a fé de que Deus os vai livrar, mas a fé deles permite que eles vejam a bênção antes de chegar. E ele diz: e nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E ele diz: e se não, ou seja, e se assim for, se for a vontade de Deus que a gente morra na fornalha, se for a vontade de Deus que a gente de fato sirva de exemplo, ele diz: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, você pode fazer o que quiser, mas eu não vou me prostrar diante da sua estátua. Glória a Deus. Isso é fé, amor. Isso é fé. Isso é ter fé em Jesus Cristo. E Nabucodonosor então pega aquele jovem e joga na fornalha. E Nabucodonosor pôde testificar a fé daqueles homens. Quando ele olha para dentro da fornalha e vê o quarto homem passeando. Aleluia! Então agora Nabucodonosor pode testificar que verdadeiramente o Deus de Ananias, Azarias e Misaías é o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso. Isso é ter fé, amados. Glória a Deus. Amados, nós recebemos a fé para a salvação. Todos nós um dia ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus gerou em nós a fé. E essa fé nos fez reconhecer que nós somos pecadores. Essa fé nos fez se arrepender dos nossos pecados. Essa fé nos fez confessar a Cristo como Senhor. Essa fé nos fez enxergar o preço que foi pago na cruz do Calvário. E por isso nós entregamos a nossa vida a Cristo. Porque foi gerada em nós a fé. Essa fé foi como uma faísca que acendeu toda uma dinamite na nossa vida. Aleluia. E nos impulsionou a andar com Cristo Jesus. A entregar a nossa vida a Cristo Jesus. A fé, amados, ela nos permite viver momentos de vitória nessa terra. Em alguns momentos na Bíblia, você vai ver Jesus Cristo mencionando sobre a fé. E ele fala sobre a fé. Homens de pouca fé, nunca vi tanta fé. Ele fala também da fé como um grão de mostarda. Ele fala dos homens cheios de fé. E também a medida da fé. O que isso me mostra? A intensidade da fé de cada um. A intensidade da nossa fé. Nós só faremos grandes coisas para Deus se tivermos fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Então, vai ser natural ao longo da nossa vida cristã ver pessoas que têm experiências maiores com Deus e outras que têm experiências menos intensas com Deus. Porque uns exercem mais a sua fé, outros exercem menos a sua fé. Mas a questão é
que Ele não faz acepção de pessoas. Se você fortalecer a sua fé e firmar a sua fé, grandes coisas você vai ver da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando recebemos a fé, essa fé não só nos faz reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, como também agora na nossa caminhada, ela também te impulsiona a pregar o Evangelho. Essa fé ela também vai te fazer sentir o desejo de falar de Jesus. E você vai fazer como Paulo. Paulo ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Glória a Deus. Porque a fé vai te proporcionar isso. Aleluia. O desejo de falar de Jesus. O desejo de apresentar a Jesus. Glória. Amados, a nossa fé ela também produz segurança. A nossa fé em Cristo Jesus, ela produz segurança. Independente das circunstâncias adversas que a gente passa, mas ela nos traz segurança. E aí é como o salmista fala no Salmo 46, versículos de número 2 até o versículo 5. Quem tem a fé em Jesus Cristo tem segurança. E ele pode dizer, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Independente da circunstância, ainda que os montes se mudem, ainda que a terra se abale, mas nós estaremos olhando para Jesus Cristo. Nós manteremos a nossa fé em Jesus Cristo. Você é vitorioso se você manter a sua fé em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor se você manter a sua fé em Jesus Cristo. Mesmo que o inimigo se levante, e ele vai se levantar, mas você é mais do que vencedor. Quem tem fé, amados, normalmente não vê o fracasso. Quem tem fé não vê fracasso. Quem tem fé adquire experiência. Aleluia. Aos olhos dos homens é um fracasso. Ih, fracassou. Aos olhos de quem tem fé é experiência. Glória a Deus. É aprendizado. Aleluia. A fé não enxerga fracasso, amado. A fé te conduz à vitória. Enquanto a dúvida te faz olhar para baixo, a fé te faz olhar para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Aleluia! Essa é a fé vitoriosa. É sobre essa fé que eu quero que você entenda, que nos levou a estar aqui hoje, que te leva a caminhar com Jesus Cristo. E é através da fé que você vai ter ainda maiores experiências com Deus durante a sua caminhada. É através da sua fé que Deus vai permitir que você passe por provações
Mas se você mantém a sua fé em Cristo Jesus, você vai passar pela tempestade. Se você mantém a sua fé em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Para encerrarmos, amados, quem tem fé pode dizer como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem fé, amados, pode dizer: sei estar abatido, sei passar fome, sei passar frio, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode estar se arrastando, porque está como que um soldado ferido no meio da guerra. Mas você vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe como é que está a minha vida financeira. O que eu sei é: se você tem fé em Jesus Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Mantenha a sua fé em Jesus.